fratelli e sorelle, buonasera. Bom dia, bem-vindo a esta emissão do programa 70x7. Hoje levo numa viagem a 2023, uma viagem na perspectiva do Papa Francisco. O Papa completa hoje 87 anos de vida, torna-se assim o terceiro pontífice mais velho a governar a Igreja nos últimos 7 séculos. Isto dá nota da dimensão do desafio que Francisco enfrenta neste momento. Foi um ano muito especial para ele, nós vamos passar esse ano em revista. Teve várias viagens internacionais, naturalmente com destaque para a JMJ de Lisboa. Teve também um momento muito significativo, foi o arranque do Sínodo, a primeira sessão da 16ª Assembleia Geral Ordinária do Sínodo dos Bispos, mas também um ano marcado pelos conflitos na Ucrânia, pelo conflito mais recente na Terra Santa e marcado por uma despedida, é por aí que começamos. Bento XVI foi o Papa mais velho da história da Igreja, ele renunciou com 85 anos e meio, deveria morrer quase uma década depois, a 28 de dezembro de 2022. Foi com o último adeus a Bento XVI que este ano de 2023 começou, no Vaticano, numa cerimónia simples, certamente, mas carregada de sentido e de palavras sentidas. È il popolo fedele di Dio che, riunito, accompagna e affida la vita di chi è stato suo pastore. Come le donne del Vangelo al sepolcro, siamo qui con il profumo della gratitudine e l'unguento della speranza, per dimostrargli ancora una volta l'amore che non si perde. E vogliamo farlo con la stessa unzione, sapienza e delicatezza e dedizione che Egli ha saputo elargire nel corso degli anni. Vogliamo dire insieme, Padre, nelle Tue mani consegniamo il Tuo Spirito. Benedetto, fedele amico dello sposo, che la Tua gioia sia perfetta nell'udire definitivamente e per sempre la Sua voce. Apesar das suas limitações físicas, sobretudo o problema no joelho que o tem impedido de deslocar-se normalmente, a 31 de janeiro o Papa cumpriu um sonho, determinação dele de visitar a África de novo. Começou pela República Democrática do Congo, um país muitas vezes esquecido pela comunidade internacional, onde quis lembrar milhões de vidas perdidas por causa da violência e, há que dizê-lo, como o Papa também disse, da ganância dos países ocidentais. Il veleno dell'avidità ha reso i suoi diamanti insanguinati. È un dramma davanti al quale il mondo economicamente più progredito chiude spesso gli occhi, le orecchie e la bocca. Ma questo paese e questo continente meritano di essere rispettati e ascoltati, meritano spazio e attenzione. Giù le mani della Repubblica Democratica del Congo, giù le mani dell'Africa. Basta soffocare l'Africa. L'Africa non è una miniera da sfruttare o un suolo da saccheggiare. Já em fevereiro, o Papa tornou-se o primeiro pontífice a visitar o Sudão do Sul, um país em permanente violência, o mais jovem país do mundo, martirizado pela guerra civil, também pelos milhões de pessoas que estão deslocadas internamente e nas fronteiras do Sudão do Sul, uma crise de refugiados que esteve no coração do Papa, numa viagem que foi uma viagem especial. Foi apresentada e vivida como uma peregrinação ecuménica,
Papa esteve acompanhado pelo líder da Igreja Anglicana e pelo moderador da Igreja da Escócia. Este sinal de unidade num país muito dividido é uma das imagens e das mensagens que permanece deste ano do Papa. Nel nome di Gesù, delle sue beatitudini, deponiamo le armi dell'odio e della vendetta per imbracciare la preghiera e la carità. Superiamo quelle antipatie e avversioni che nel tempo sono diventate croniche e rischiano di contrapporre le tribù e le etnie. Impariamo a mettere sulle ferite il sale del perdono, che brucia ma guarisce. E anche se il cuore sanguina per i torti ricevuti, fratelli e sorelle, rinunciamo una volta per tutte, a rispondere al male con il male e saremo bene dentro. Accogliamoci, amiamoci con sincerità e generosità, come fa Dio con noi. A 24 de fevereiro de 2022, a Europa acordava incrédula perante as imagens da invasão da Rússia à Ucrânia. Mais de um ano depois, esta guerra continua sem fim à vista. O Papa Francisco tem multiplicado pedidos de paz, mensagens aos dirigentes, aos responsáveis destes países, aos responsáveis internacionais, para que se ponha um fim a este conflito. No Vaticano têm sido constantes estas mensagens, tanto no primeiro aniversário da guerra, como na grande mensagem à humanidade, a Urbi et Orbi da Páscoa, em que o conflito que se vivia no leste da Europa esteve no centro das preocupações de Francisco. Aiuta l'amato popolo ucraino nel cammino verso la pace e diffondi la luce pasquale sul popolo russo. Conforta i feriti e quanto hanno perso i propri cari a causa della guerra e fa che i prigionieri possano tornare sani e salvi alle loro famiglie. Apre i cuori dell'intera comunità internazionale perché si adoperi a porre fine a questa guerra e a tutti i conflitti che insanguinano il mondo a partire dalla Siria, che attende ancora la pace. Sostiene quanto sono stati colpiti dal violento terremoto in Turchia e nella stessa Siria. Preghiamo per quanti hanno perso familiari e amici e sono rimasti senza casa. Possano ricevere conforto da Dio e aiuto dalla famiglia delle nazioni. Em 2023 deu-se um encontro muito aguardado. Pela primeira vez desde a invasão russa, o Papa recebeu no Vaticano o presidente da Ucrânia. Francisco e Zelensky deram as mãos, conversaram de frente, partilharam visões sobre a paz e a ajuda humanitária, onde o papel da Santa Sé tem sido fundamental. Simbolicamente, o Papa ofereceu uma pequena escultura em bronze representando um ramo de oliveira, evocando a paz. 2 anos depois, o Papa voltou à Hungria, no mês de abril. É uma viagem que certamente teve uma conotação diferente por causa da guerra na Ucrânia, como acabamos de ver. O Papa esteve na fronteira leste da Europa, certamente também para falar do problema dos refugiados, de uma grande questão, uma questão com conotações políticas e não só. A mensagem do Papa foi eminentemente religiosa, foi uma mensagem a favor de uma igreja de portas abertas que tem consequências sociais e é isso que vamos ver em seguida. È triste e fa male vedere porte chiuse. Le porte chiuse del nostro egoismo verso chi ci cammina accanto ogni giorno, le porte chiuse del nostro individualismo in una società che rischia di atrofizzarsi nella solitudine, le porte chiuse della nostra indifferenza nei confronti di chi è nella sofferenza e nella povertà, le porte chiuse verso chi è straniero, diverso, migrante, povero, e perfino le porte chiuse delle nostre comunità ecclesiali, chiuse tra di noi, chiuse verso il mondo, chiuse verso chi non è in regola, chiuse verso chi anela il perdono di Dio. Fratelli e sorelle, per favore, apriamo le porte. Como lhe disse no início deste programa,
Este foi um ano marcado por problemas de saúde do Papa Francisco, não só a recente bronquite que obrigou ao cancelamento de alguns compromissos, iremos lembrar a viagem que acabou por não se realizar, a COP28. Já em março deste ano o Papa foi hospitalizado devido a uma bronquite aguda, esteve hospitalizado até 1 de abril. Algumas destas imagens da passagem do Papa pelo hospital são imagens que marcam o ano 2023 de Francisco, sem qualquer dúvida. Já em junho o Papa voltou ao hospital para ser operado a uma hérnia abdominal. Foi uma intervenção delicada que obrigou a um internamento de 10 dias. Desidero esprimere la mia gratitudine a quanti nei giorni del mio ricovero al Policlinico Gemelli mi hanno manifestato affetto, premura e amicizia e mi hanno assicurato il sostegno della preghiera. Questa vicinanza umana e vicinanza spirituale è stata per me di grande aiuto e conforto. Grazie a tutti, grazie a voi, grazie di cuore. 2023 teve vários encontros que já são habituais. Um deles que lhe quero mostrar é o encontro do Papa com avós e idosos de todo o mundo. É uma celebração muito bonita. Mais à frente iremos falar do encontro que o Papa teve com crianças de todo o mundo, abrindo caminho para a primeira Jornada Mundial das Crianças, que se vai celebrar em maio de 2024. Mas acho que já percebeu onde é que nós queremos chegar com esta intervenção. Em agosto de 2023, Portugal viveu um momento memorável, recebeu o Papa Francisco pela segunda vez e recebeu pela primeira vez a edição internacional da Jornada Mundial da Juventude. 1,5 milhão de jovens, aproximadamente, acorreu às celebrações no Parque Tejo, no Parque Eduardo VII, deu uma vida absolutamente notável a esta cidade, um testemunho de fé, de alegria cristã, como nunca se viu em Portugal, provavelmente. O Papa Francisco apresentou-se igual a si próprio, sóbrio, centrado no essencial. Em muitos momentos, diria quase surpreendentemente para quem vê a figura do Papa nestes encontros, colocando-se em segundo plano perante aquilo que estava a acontecer diante dos nossos olhos, para que os protagonistas fossem os jovens, mas é incontornável dizer as suas palavras, particularmente uma expressão que vamos ouvir de novo em seguida, vão ficar como marcas deste pontificado e, indelevelmente, como marcas deste ano de 2023 na vida do Papa Francisco. Amigos, quisiera ser claro con ustedes que son alérgicos a la falsedad y a las palabras vacías. En la Iglesia hay espacio para todos, para todos. En la Iglesia ninguno sobra, ninguno está de más. Hay espacio para todos, así como somos, todos. Y eso Jesús lo dice claramente cuando manda a los apóstoles a llamar para el banquete de ese Señor que lo había preparado. Dice, vayan y traigan a todos, jóvenes y viejos, sanos, enfermos, justos y pecadores, todos, todos, todos. En la iglesia hay lugar para todos. Padre, pero yo soy un desgraciado, soy una desgraciada. ¿Hay lugar para mí? Hay lugar para todos. Todos juntos, cada uno en su lengua. Cada uno en su lengua, repita conmigo, todos, todos, todos. No se oye, otra vez. Todos, todos, todos. A ustedes jóvenes tentados en este tiempo por el desánimo, por juzgarse quizá fracasados o por intentar esconder el dolor disfrazándolo con una sonrisa. A ustedes jóvenes que quieren cambiar el mundo, y está bien que quieran cambiar el mundo. A ustedes que quieren cambiar el mundo y que quieren luchar por la justicia y la paz. A ustedes jóvenes que le ponen ganas y creatividad a la vida, pero que les parece que no es suficiente. A ustedes, jóvenes, que la Iglesia y el mundo necesitan la tierra, necesitan la lluvia. A ustedes, jóvenes, que son el presente y el futuro, sí, precisamente a ustedes, jóvenes,
hoy le dicen, no tengan miedo, no tengan miedo. Depois de Portugal, o Papa fez uma viagem talvez inesperada. Tornou-se o primeiro pontífice a visitar a Mongólia, no Extremo Oriente. Foi uma viagem que fez 5 discursos, presidiu uma missa, teve encontros com responsáveis da sociedade civil, responsáveis religiosos. Os católicos na Mongólia são uma minoria muito pequena, porém, do ponto de vista geopolítico e até diria também do ponto de vista espiritual, é quase impossível não olhar para esta viagem como uma saudação muito particular ao povo da China, como uma aproximação aos católicos chineses, que muitos deles também estiveram presentes na Mongólia e acompanharam o Papa, e é uma viagem que fica na história do pontificado, fica na história da Igreja Católica, porque, como disse, foi a primeira vez que um pontífice visitou este país asiático. No final de setembro, Francisco deslocou-se a Marselha, a cidade francesa que é um dos grandes portos da Europa, com uma mensagem muito precisa que está no seu coração, a atenção aos migrantes e refugiados, a todos aqueles que tentam chegar a uma vida nova atravessando o Mediterrâneo, com consequências muitas vezes trágicas para si, para os seus familiares. Francisco evocou todas estas imagens dos refugiados, dos campos de concentração às portas da Europa e da necessidade de uma sociedade cada vez mais aberta, cada vez mais acolhedora e que saiba fazer na prática aquilo que a mensagem cristã propõe de uma sociedade fraterna, universal, em que todos são filhos do mesmo Pai. Impegniamoci perché quanti fanno parte della società possano diventare cittadini a pieno diritto. E poi c'è un grido di dolore che più di tutti risuona e che sta tramutando il mare nostrum in mare mortum. Il Mediterraneo da culla della civiltà a tomba della dignità. È il grido soffocato dei fratelli e delle sorelle migranti. Em 2023 tivemos um consistório no Vaticano, um encontro para a criação de novos cardeais. Essa cerimónia foi seguida com particular atenção em Portugal, naturalmente, dado que foi criado cardeal Dom Américo Aguiar, presidente da Fundação JMJ Lisboa 2023 e agora bispo de Setúbal. É sempre um encontro de particular importância para o Papa, para a Igreja Católica, dado que nestas celebrações Francisco deixa mensagens que são mensagens para todas as comunidades. Il collegio cardenalizio è chiamato a somigliare a un'orchestra sinfonica che rappresenta la sinfonicità e la sinodalità della Chiesa. Dico anche la sinodalità, non solo perché siamo alla vigilia della prima assemblea del Sinodo che ha proprio questo tema, ma perché mi pare che la metafora dell'orchestra possa illuminare bene il carattere sinodale della Chiesa. Una sinfonia vive dalla sapiente composizione dei timbri dei diversi strumenti, ognuno dà il suo apporto, a volte da solo, a volte unito a qualcun altro, a volte con tutto l'insieme. La diversità è necessario e indispensabile. Comunhão, participação, missão. São estas as palavras-chave do processo sinodal que o Papa lançou em 2021 e que de 4 a 29 de outubro deste ano conheceram a primeira sessão da 16ª Assembleia Geral Ordinária do Sínodo dos Bispos. É um momento de enorme transformação, de debate, de renovação da Igreja, com imagens muito simbólicas, a começar pela própria disposição da sala, pela vontade de um trabalho mais horizontal e de mais de encontro entre todos os participantes. Foram 3 semanas muito intensas que deixaram para já um relatório de síntese que aponta à próxima sessão sinodal, em 2024, mas que marcam o rumo, definitivamente, que o Papa Francisco quer dar à Igreja Católica no futuro. Nel dialogo sinodale e in questa bella marcia nello Spirito Santo che compiamo insieme come popolo di Dio, possiamo crescere nell'unità e nell'amicizia con il Signore per guardare alle sfide di oggi con il suo sguardo, per diventare, usando una bella espressione di San Paolo VI, una Chiesa che si fa colloquio.
una Chiesa del gioco dolce, che non impone pesi e che a tutti ripete venite, affaticate e oppressi venite, voi che avete smarrito la via o vi sentite lontano, venite voi che avete chiuso le porte alla speranza. La Chiesa è qui per voi, la Chiesa delle porte aperte a tutti, tutti, tutti. Desde o último dia 7 de outubro, a guerra na Terra Santa tem marcado as intervenções do Papa Francisco, as preocupações que ele carrega no coração, sobretudo com as populações civis e com os reféns, tem repetido mensagens em favor da paz, de um cessar-fogo humanitário imediato. Nós vamos ver algumas dessas intervenções e, sobretudo, a vontade que o Papa tem de que o próximo Natal seja um tempo de paz, seja um tempo em que esta vontade de acabar com os conflitos se concretize na prática. E continuiamo a pregare per le popolazioni che soffrono a causa della guerra. Andiamo verso il Natale. Saremo capaci, con l'aiuto di Dio, di fare passi concreti di pace? Non è facile, lo sappiamo. Certi conflitti hanno radici storiche profonde, ma abbiamo anche la testimonianza di uomini e donne che hanno lavorato con saggezza e pazienza per la convivenza pacifica. Si segua il loro esempio, si metta ogni impegno per affrontare e rimuovere le cause dei conflitti. E intanto, a proposito di diritti umani, si proteggano i civili, gli ospedali, i luoghi di culto, siano liberati gli ostaggi e garantiti gli aiuti umanitari. A 4 de outubro, o Papa publicou uma mini encíclica, é a exortação apostólica Laudate Deum, que dá continuidade à sua reflexão sobre a ecologia integral, que ganhou grande destaque em 2015 com a encíclica Laudato Si. Esta exortação, esta nova exortação deste ano, queria ser uma espécie de pontapé de saída para a COP28 e para aquilo que era previsto ser a primeira passagem de um Papa para esta Cimeira do Clima. Infelizmente a saúde não permitiu que o Papa Francisco se deslocasse ao Dubai, porém esta presença diferente, dado que ele enviou um representante e fez ouvir a sua mensagem de outra maneira, não tornou as suas palavras menos fortes. Y es urgente que las religiones, sin caer en la trampa del sincretismo, den el buen ejemplo, trabajando juntas no por los propios intereses o los de una parte, sino por los intereses de nuestro mundo. Y dentro los más importantes son la paz y el clima. Demos ejemplo como representantes religiosos para mostrar que un cambio es posible, para manifestar estilos de vida respetuosos y sostenibles, y pidamos encarecidamente a los responsables de las naciones que en la casa común sea preservada. Foi este o ano do Papa Francisco. Celebra hoje 87 anos de vida, uma vida de serviço à Igreja Católica, uma vida que se projeta já no futuro. O próprio Papa disse que em 2024 tem intenções de continuar a viajar, embora com as limitações naturais, não só da idade como dos problemas de saúde. Sabemos que estará na Bélgica, sabemos que pensa numa viagem à sua terra natal, à Argentina, e que pensa numa viagem à Polinésia. Sem dúvida que o ano também será marcado pela segunda sessão do Sínodo dos Bispos, que vai decorrer em outubro e que, acreditamos, será uma marca daquilo que o Papa quer deixar no seu pontificado para o futuro. É mais de uma década de pontificado, é um mundo de desafios, de projetos, de mensagens que vamos continuar a acompanhar sempre aqui, deixando uma última palavra, que é uma palavra de parabéns ao Papa Francisco. Um bom dia para si.